fazer aí sua apresentação, compartilhando a tela para todos. Ok, obrigado, professor. Boa tarde a todos, aos membros da banca, a todos os presentes. Antes de tudo, eu gostaria de pedir uma confirmação se a tela está inteira, se está aparecendo totalmente para os senhores. Davi, tudo certo. Sim. Okay. Então, meu nome é Davi Santos, fui orientado pelo professor Rubens Ramos, e o tema deste trabalho é uma contribuição à modelagem de licitação de transporte público urbano em Natal. A apresentação está estruturada da seguinte maneira: iniciará com a contextualização do problema da pesquisa, depois será mostrado o objetivo da pesquisa, logo em seguida será exposto alguns aspectos da teoria dos mercados contestáveis e da regulação do transporte urbano, público urbano. Em seguida haverá a apresentação da metodologia empregada neste trabalho e, logo após, os resultados e discussões obtidos, finalizando com as conclusões do trabalho. Quanto ao contexto deste trabalho, em relação ao transporte público urbano no Brasil. E aqui temos alguns dados legais. Primeiro, que sua prestação é de responsabilidade dos municípios, no caso do transporte municipal, e dos estados, no caso do transporte intermunicipal. E pode ser prestado diretamente pelo poder público ou através de concessão ou permissão. Nesses últimos dois casos, eles devem ser sempre precedidos por licitação. Entretanto, um levantamento do IBGE, a Pesquisa de Informações Municipais, revelou, em 2017, que 39% dos municípios brasileiros com um sistema de ônibus urbano municipal ainda não haviam realizado a licitação de serviço. E, até o momento, 4 capitais brasileiras ainda estão nessa situação: Aracaju, Belém, Macapá e Natal. Quanto a esta última capital, de interesse de trabalho, que tem apresentado uma linha do tempo desta problemática da licitação. Em 83, foram otorgadas as primeiras permissões de linhas de ônibus às empresas que atualmente fazem parte operam o sistema na cidade. Em 2003, uma decisão judicial prorrogou a validade dessas permissões até 2010. Só em 2013, os estudos para uma licitação foram retomados pela prefeitura. Em 2015, um marco legal, uma lei que regulamenta o serviço foi promulgada, a lei complementar número 149. Em 2016 e 2017, tiveram 2 tentativas de licitação com editais publicados, porém, resultaram em desertas, não houveram propostas. E, desde então, há movimentações por parte da prefeitura para uma nova tentativa de licitação. Então, o objetivo da pesquisa é analisar as novas experiências de concessão de serviços públicos no Brasil, realizada desde da edição da Lei 8.897 de 95, que é conhecida como a Lei das Concessões, tanto no transporte público urbano como em outros setores, a fim de contribuir para a discussão de um novo modelo de concessão, transporte público urbano, tanto por contexto da cidade de Natal. O primeiro referencial teórico importante para este estudo é a teoria dos mercados contestáveis. Ele é de interesse porque ele traz os resultados dos mercados competitivos para a estrutura de mercado como os oligopólios e monopólios. E ele é caracterizado, um mercado perfeitamente contestável, pela livre entrada, ou seja, a ausência de barreira de entrada, a saída sem custo, e é resultado de uma ausência dos custos irrecuperados ou custos enterrados, possibilita o hit and run, que é o fato da empresa poder entrar e sair livremente. E as empresas, assim como na teoria dos mercados competitivos, podem tomar suas decisões de entrada de acordo com os preços que estão sendo praticados pelo mercado naquele momento. E quanto à relação dessa teoria com o transporte público urbano, o setor possui algumas características que são positivas quanto à contestabilidade. Existe um mercado
de ônibus usado significativo, que diminui consideravelmente a existência de custos recuperáveis. As tecnologias, na maioria das vezes, não são de propriedade de uma única empresa, são acessíveis a qualquer empresa. E uma característica do mercado de transporte público é não haver, normalmente, uma fidelidade do passageiro a uma única empresa. Então, a teoria dos mercados contestados pode servir como um guia, como um princípio abrangente para as licitações e exonerar a estrutura de regulação. Quanto à regulação do transporte público urbano, a principal justificativa para sua existência, no caráter técnico, é o fato de existir falhas de mercado no cenário desregulamentado, a saber, a falta de direitos sobre os meios fios, calçadas e locais de parada, os incentivos contratuais que normalmente são dados aos motoristas, indexados ao número de passageiros, que pode afetar a segurança e a eficiência do sistema, a entrada excessiva, que pode ocorrer pela competição em termos de frequência, ao invés de competição em termos de preço, as externalidades negativas, que podem ser causadas pela sobreoferta, e as economias de densidade ou de rede, que podem deixar de ser exploradas num cenário desregulamentado. Os principais desafios para uma regulação do transporte público urbano que precisam ser enfrentados é promover incentivos às empresas vencedoras da concorrência num curto prazo, assim que ocorre o fim do processo, lidar também com o poder de barganha das concessionárias, porque o processo licitatório é um processo dispendioso, politicamente principalmente, então o poder concedente não tem interesse de ficar fazendo diversas licitações, então as empresas que ganham o processo têm um poder de barganha melhor para pedir renovações e renegociações. Existe também o problema da informação assimétrica, que é o fato das empresas que realmente operam o sistema, terem informações privilegiadas em relação ao estado do sistema em si, em relação ao poder concedente, que está em outro nível, muitas vezes estratégico ou tático. E também a criação de incentivos contratuais que sejam eficazes, que levem as empresas a seguirem os objetivos estabelecidos pela licitação e pelos contratos. A metodologia empregada foi uma pesquisa documental, com legislações setoriais, editais de licitação e contratos. A análise foi realizada com caráter qualitativo e esse estudo tem um caráter exploratório. Isso foi feito um estudo de 6 casos. Os critérios utilizados para a escolha dos casos, no caso do transporte aéreo, sua escolha se deu pelo fato de ter diferenças importantes em relação ao modelo de concessão e o grau de liberdade empresarial, apesar de ser um setor também de transporte de passageiros. A telefonia fixa foi escolhida por ser um setor sob concessão, porém, que tem também um caráter de público, coletivo, com obrigações de universalização e continuidade, porém que está passando por uma transição para uma maior concorrência, uma ampliação de sua concorrência. A distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Norte foi escolhida por atender o mesmo público que utiliza o serviço de transporte de Natal. E 3 casos dentro do setor de transporte público urbano por ônibus foram também estudados. O caso de Curitiba, que é um case de relevância internacional e serviu de influência para sistemas em grandes cidades como São Paulo e Bogotá, para a Transmilênio. O ônibus de São Paulo, que é a maior rede do Brasil, tanto em número de passageiros, quanto em quilômetros rodados, tanto em frota, em quantidade de veículos. E o caso de Natal, que faz parte do escopo deste trabalho. A análise destes casos foi realizada com 3 dimensões. Primeiro, a estrutura regulatória, que tem a ver com a forma que o setor é regulado, fiscalizado, os aspectos da legislação e as características dos contratos. A organização industrial é a segunda dimensão, que tem a ver com a estrutura da indústria, do mercado e as características das empresas e do capital no setor. E a gestão da concessão, que tem a ver com a interface entre concessionário e concedente, esse relacionamento entre essas duas partes.
e as suas consequências em relação às características operacionais, táticas e estratégicas. Os resultados e discussões obtidos estão sintetizados nessas tabelas e um dos resultados obtidos foi perceber uma certa homogeneidade entre os casos dos ônibus, dos setores de ônibus urbano, tanto em Curitiba quanto em São Paulo quanto em Natal, e entre os outros 3 setores. Então, pode-se notar aqui a presença de agências reguladoras nos 3 primeiros setores e secretarias e empresas de economia mista. Também as características dos contratos, que são mais simples ou nem existem nos 3 primeiros casos, e no caso do transporte público são contratos mais complexos, e nas restrições legais, que são mais significativas no caso do ônibus urbano. Quanto à segunda dimensão, a organização industrial, pode-se perceber também, no caso do ônibus urbano, uma maior rigidez nas exigências de investimento, principalmente quanto à frota e, em alguns casos, também infraestrutura de garagens e paradas terminais. Quanto à natureza do capital, todos são natureza privada. No entanto, quanto à tipologia societária e à origem de capital, há uma predominância de capital aberto e sociedades anônimas com presença de capital internacional nos 3 primeiros casos. E no caso do transporte público urbano por ônibus, existe uma predominância de empresas de responsabilidade limitada e a origem do capital numa abrangência regional. Quanto ao modelo, quanto à dimensão da gestão da concessão, pode-se perceber também essa mesma tendência quanto à responsabilidade pelo planejamento e gestão, que é competência das empresas, nos 3 primeiros casos, e, normalmente, o mesmo órgão que faz a regulação e fiscalização, no caso do setor do ônibus urbano, faz também o planejamento e a gestão. O tipo de receita também, pode-se perceber essa diferença, a predominância da receita privada, ou seja, as empresas elas recebem diretamente a remuneração pelos seus serviços, e a predominância da receita pública, no caso do ônibus urbano. Quanto à precificação, como a decorrência do tipo de receita, existe uma maior liberdade nos 3 primeiros casos e uma maior rigidez quanto ao caso do transporte público urbano. E a liberdade empresarial também é afetada por essas características, sendo ampla nos 3 primeiros casos e, no 3 últimos, que são os casos do ônibus, o setor de ônibus, é uma liberdade empresarial mais restrita. As conclusões de trabalho, primeiramente, é que pode-se observar a diferença entre os modelos de concessão, nos casos estudados, de modo que tais variações podem fornecer alternativas úteis a mudanças substanciais e aprimoramentos nos modelos praticados em Natal e no Brasil. Então, como foi falado, foi notado, pode-se dividir os casos estudados em dois paradigmas, 2 modelos. Um modelo com maior participação empresarial, com contratos mais simplificados, poucas restrições à entrada, uma atração de capital estrangeiro e de capital oriundo do mercado financeiro. E um modelo que representa os 3 últimos casos, que é o caso dos ônibus urbanos de Curitiba, São Paulo e Natal, um modelo de maior controle pelo poder público, com as secretarias e empresas de economia mista, no caso da SP-Trans, tendo uma responsabilidade tanto de regulação e fiscalização, quanto de gestão e planejamento do sistema, deixando as empresas com apenas uma competência operacional. Contratos mais complexos, vários requisitos para entrada, uma liberdade empresarial restrita e os investimentos de natureza regional. As recomendações de trabalho, então, para o transporte público urbano por ano de Natal, na dimensão da estrutura regulatória, a criação
de uma agência reguladora para o sistema, menores prazos de concessão desde que haja também instrumentos regulatórios que diminuam os custos irrecuperados, a diminuição das restrições legais e contratos mais simplificados, para diminuir, então, as barreiras de entrada. Quanto à organização industrial, o oligopólio privado com áreas definidas, que tem se mostrado uma forma de sucesso, tanto em grandes metrópoles quanto nos setores da telefonia e da distribuição de energia elétrica, e a maior liberdade para a realização de investimentos por parte das empresas. Quanto à gestão da concessão, o planejamento e a gestão poderia ser competência das empresas, caso houvesse uma estratégia regulatória mais precisa e munida da tecnologia que já é acessível no momento para isso. Então, essas são as referências. Eu agradeço a atenção de todos. Davi, obrigado pela sua apresentação. Eu pedi para ele fazer uma apresentação rápida e ele realmente fez uma síntese bastante sintética, né, para dizer assim. De qualquer modo, deu para você ter uma compreensão disso. Eu vou, então, encerrar a gravação dessa apresentação para ficar disponível e, na sequência, vamos discutir o que você fez, seu trabalho escrito e sua apresentação.